Aleluia! Que desafio, hein, estar aqui e ministrar para vocês. Eu estava aqui desde manhã orando e intercedendo, gerando aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa tarde. E, irmãos, como é precioso ver aquilo que Deus tem feito no meio dos jovens. Deus tem liberado uma medida da presença dEle no nosso meio. E isso é tão palpável, isso é tão forte, porque é o selo de Deus para esse tempo. Nós recebemos esse ano uma palavra da conquista, uma palavra de multiplicação. Mas eu quero que você entenda que há um caminho, há uma maneira dessa multiplicação ela vir. Há algo que Deus deseja fazer e gerar no seu coração. Amém, Senhor? Faz ali. E hoje o que eu quero compartilhar com você, ao longo do dia, quantas vezes você está aqui sendo tocado pela presença de Deus? Todo louvor, toda ministração, sempre tem tocado a presença de Deus. E hoje, nessa tarde, eu quero ministrar o seu coração, falar para você que a presença de Deus, ela é o centro de tudo. Então, nós estamos aqui diante de uma conferência que fala sobre a noiva. E a noiva, a maior característica da noiva, ela é apaixonada. Não existe casamento sem amor. Não existe um noivo, um relacionamento se não tiver um amor, uma paixão. E eu creio que nesse dia o Senhor está renovando o seu coração de paixão por Ele. O Senhor está renovando o seu coração em aproximação e intimidade. Ele está atraindo o seu coração para mais perto dEle. Porque a presença de Deus é o centro de todas as coisas. Não há conquista sem a presença de Deus. Não há vitórias sem a presença de Deus. Se você, jovem, não aprender que a presença de Deus é o combustível que te leva ao cumprimento do propósito, você vai parar no meio do caminho. Então, o que Deus deseja nesse dia é nos marcar com a presença dEle, para que você saiba, carregue essa vida aonde você for. Você vai para a escola, você carrega a presença. Você vai para a faculdade, a presença vai com você. Você vai para o trabalho, lá a presença está com você. Nós recebemos a presença de Deus. Hoje Cristo habita em nós. Mas é necessário que você viva na consciência da presença. Não na consciência da sua limitação, não na consciência dos problemas, mas a consciência da presença que você carrega, que é Cristo em você. E para te dar aqui como um pano de fundo, eu quero te mostrar a história de Moisés. Eu já ministrei para vocês sobre Moisés. E uma das coisas que mais me marcam sobre Moisés é que diante de uma promessa dada por Deus, diante de um alvo liberado, um sonho grandioso, teve um momento que Moisés parou e falou: Senhor, eu não vou sem a presença. Senhor, eu não quero essa conquista se o Senhor não estiver comigo. Eu não quero essa vitória se a presença não estiver comigo. Deixa eu te falar, jovem, nós estamos vivendo uma geração que se distrai, que abre mão da presença por relacionamento, abre mão da presença de Deus por conquistas, abre mão do propósito porque querem os seus sonhos. Mas Deus nos separou nesse tempo para ser uma geração que ama a presença de Deus. Que diante dos desafios que nós estaremos vivendo, nós vamos falar: Senhor, eu quero a sua presença. Essa conquista não é nada se eu não tiver presença de Deus. Essa conquista não tem valor nenhum se o Senhor não estiver comigo. E foi isso que Moisés fez. Lá em Êxodo 33:15, Moisés declara: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deixa eu falar algo para você hoje. Tem muita gente andando.
Irmãos, há um espírito sendo liberado aqui. Cuidado, porque você não se distraia e perca aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. É muito importante adorar Jesus, é muito bom louvor, mas é muito importante você ouvir a palavra, porque é a palavra que produz fé no seu coração. Então, quando Moisés se depara ali, Deus fala: suba um monte, Moisés, vá para a conquista. Eu creio que era um teste. Porque Moisés fala: Senhor, não nos faça subir daqui se a sua presença não for comigo. E o que Deus fala para Moisés? Tudo bem, então eu vou com você. E você terá descanso. Deixa eu falar algo para você, jovem. Toda conquista que você vai sem presença, você não tem descanso. Porque o descanso está na presença de Deus. É ela que nos dá condições de se manter na conquista. Moisés entendeu isso. Não adianta eu entrar na terra prometida. Se eu não tiver presença de Deus, eu vou ser um derrotado. Porque lá tem gigantes maiores que eu. A minha habilidade é pequena, mas é a presença de Deus que vai à minha frente. É ela que me dá a vitória. Então é importante que você entenda que onde pessoas estão buscando muitas coisas, pedindo para Deus: Senhor, me dá um casamento, me dá, Senhor, um carro, me dá isso, me dá aquilo. Nós somos a geração que nós vamos pedir: Senhor, nós queremos a sua presença. Deus vai nos dar todas as demais coisas, mas elas não serão a nossa prioridade. Eu creio numa geração de radicais livres que amam a presença de Deus. Eu estava aqui de manhã e durante o louvor me lembrando que há 24 anos atrás eu estava chegando na igreja, na rede dos radicais livres. E sabe o que aconteceu? Em uma conferência dessas, a primeira conferência que eu participei foi lá na Armênia. Era tudo muito pequeno ainda. Mas naquele dia eu fui conquistada pela presença de Deus. A partir daquele dia entrou um fogo cerrado no meu peito, que não me dá descanso. São 24 anos que eu vivo gastando os meus dias para Ele. Não para comprá-lo, é para retribuir o amor que me conquistou. Ali tudo perdeu o sentido. Não era mais a minha profissão, por mais conceituada que fosse. Não era mais relacionamento, não era mais nada que entrava no lugar da minha primazia com Deus. Era a presença dEle que eu queria. E eu creio que quando o Senhor levantou o Ricardo, nos levantou para liderar vocês, é porque Ele já tinha plantado esse fogo no meu coração e no dele. Muitos perguntam qual que é o segredo de crescer. Deixa eu te falar, não tem segredo. Ama a presença, busca a presença, anda na presença, que você vai ver onde Deus te leva. E eu quero falar hoje sobre 6 verdades da presença de Deus, que você precisa aprender, entender. E a primeira delas: não se cumpre propósito sem presença. Nós vimos através da vida de Moisés. Ele chegou naquele determinado momento, poderia avançar, poderia ir para a conquista, mas deixa eu te falar, chegará momentos da sua vida que você, se você for sem a presença, você se perde. Muitos jovens às vezes se perdem, porque começam liderando, começam ali dependendo da presença de Deus, começam com o coração correto, mas ao longo das conquistas você vai começando a achar que é você. Agora é minha experiência que me trouxe aqui. Agora é minha qualificação. Eu já sei fazer. Eu já multipliquei célula. Eu já fiz. Deixa eu te falar. É a presença. Senhor, eu não ando mais um passo se a sua presença não for comigo. Isso é resultado de um coração. Moisés nos ensina que não adianta avançar sem Deus. Ele preferiu ficar no deserto do que entrar na promessa sem a presença.
Será que você prefere ficar no seu deserto hoje? Pastora, está difícil demais esperar. Fica no deserto, mas anda somente quando a presença for com você? Ou você vai querer entrar na promessa sem a presença? Entrar no relacionamento sem a bênção? Então ele nos ensina, não há cumprimento do propósito sem a presença de Deus. Muitos querem crescer sem a presença de Deus, querem conquistar sem a presença, querem avançar sem a presença, mas Deus nos chama hoje a recalcular o nosso coração. Nós estamos aqui para amar a presença de Deus e falar: Senhor, eu não dou um passo além se o Senhor não for comigo. Ah, mas tudo parece certo, foi Deus que falou. Mas, Senhor, eu não vou sem a sua presença. Não obstante, Moisés foi conhecido como amigo de Deus. Teve experiências muito profundas com Deus. Por quê? Porque ele amava a presença de Deus. Você deseja ter experiências poderosas com Jesus? Ame a presença. E pergunta para o irmão do seu lado se ele deseja ter experiências poderosas. Fala para ele: ame a presença. Será que dá para tocar um teclado para mim? Então, o reino não funciona assim. Não adianta eu querer crescer se eu não querer a presença. Não adianta eu querer conquistar se eu não tiver a presença. Toda conquista se torna, sabe o quê? Derrota. Por quê? Nós sabemos quem que conquistou e perdeu a presença. Saul. Saul foi levantado um rei. Foi ungido por Deus. Entrou num desafio com presença de Deus. Mas o que aconteceu ao longo do processo ali? Saul foi para conquistar sem a presença. Ele foi sozinho, ele foi no que ele pensava que era correto, ele foi naquilo que era favorável, o que parecia certo aos olhos dele. Deixa eu te falar, tem coisas que Deus vai fazer diferente, só para te levar um nível de presença. Mas todo mundo está fazendo, pastora. Mas você não é todo mundo. Aprenda a ser guiado pela presença. Ah, mas lá, a igreja do fulano está fazendo. Ei, você não é da igreja do fulano, você é do Radicais Livres. Segue a presença. Às vezes eu recebo no Instagram mensagens de pessoas assim, que pensam que estão tão mal intencionadas, e me mandam às vezes coisas de outros ministérios. Pastora, nós deveríamos fazer assim com jovens, com as jovens. Deveríamos chamar fulano e ciclano para ministrar. Eu falo: coitado dessa pessoa, não aprendeu a andar com a presença. Porque a gente chama quem Deus quer que chama. A gente vai, caminha aonde Deus nos direciona a caminhar. Então você precisa entender que a presença é o que nos dá sucesso no propósito. Não há sucesso sem presença de Deus, porque você não é natural, meu irmão. Deus te chamou, te tirou do reino das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor. E lá você conquista, você avança, mas é com a presença dEle. Oh, Jesus! Então aprenda. Não adianta você achar que você vai cumprir o propósito sem a presença de Deus. E eu quero declarar nessa tarde. Talvez você está aqui me ouvindo e Deus já tem colocado você diante de testes. Testes no seu emprego. Testes na sua liderança. Testes na sua área emocional. Que tudo parece que é para você ir para esse lado. Parece que é de Deus. Mas deixa eu te falar, não ande se a presença não for. Não vá, não se mova sem a presença de Deus. Porque ela é o sucesso que você precisa. Ela é o segredo que te dá sucesso. A segunda verdade
É que a presença, ela precisa ser desejada. Deus não vai transbordar da presença dele se você não querer. Você vê homens de Deus na Bíblia que foram bem-sucedidos. Todos carregam como valor a presença de Deus. Moisés não andou sem presença, mas outro homem que não vivia sem a presença era Davi. Olha o que em Salmos 27:4 diz. Davi fala: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha o que esse mesmo versículo na versão A Mensagem diz: peço ao Eterno uma coisa, apenas uma coisa, que eu possa viver com Ele em sua casa, durante toda a minha vida, e ali contemplarei a sua beleza, e estudarei aos seus pés. Davi tinha prazer em estar com Jesus, tinha prazer de estar na presença de Deus. Entendeu que ainda que ele vencesse guerras grandiosas, ele tinha sido chamado para ser adorador. Ele nunca deixou de aprender aonde? Aos pés. Deixa eu te falar, a presença não deixa você se tornar soberbo diante das conquistas, não. Porque muita gente começa a conquistar, avançar, começa a achar que é o bonitão da balachita agora. Eu sou a última bolacha do pacote. Deixa eu te falar, nós não somos nada sem presença. E Davi entendeu isso. Por isso que quando Davi erra, quando Davi cai, comete o adultério, o que ele fala? Senhor, me tira tudo, me tira o reino, me tira a posição, só não me tira a tua presença. Porque esse homem tinha sido conquistado. Eu creio numa geração de jovens conquistada pela presença de Deus. Você vai ser estragado por qualquer outra coisa, meu irmão. A única coisa que o seu coração vai querer é Jesus. É aprender aos pés de Jesus, é habitar com Jesus, porque é nele que você é completo, é nele que você é aceito, é nele que você vive a plenitude, é somente nele. Davi poderia pedir muitas coisas a Deus, mas ele fala: eu quero te pedir uma coisa só uma coisa, Senhor, que mesmo que eu caia, mesmo que eu erre, eu quero continuar na sua presença. Ele pede estar na presença de Deus. Isso revela, sabe o quê? Prioridade no coração. Eu creio numa geração de radicais livres que prioriza a presença de Deus, que deseja a presença de Deus com todo o coração, que fala: Senhor, eu tenho medo de conquistar sem a sua presença. Eu não quero ir aonde o Senhor não está. Eu não quero fazer o que o Senhor não quer que eu faça. Isso é resultado de um coração que foi conquistado. Mesmo quando Davi caiu, ele se reposicionou. Sabe por quê? Quem foi marcado pela presença nunca esquece seu lugar de apoio. Está ouvindo, jovem? Você vai errar. Deixa eu te falar, você vai errar. Você vai se frustrar com você. Mas se você experimentou a presença, você sabe que é nela que você se levanta de novo. Que é nela que você tem cura. Que é nela que você acha força. É nela que você acha significado no meio das suas guerras. É na presença de Deus. Por isso que Davi entendeu isso. E não negociou. Davi viveu com Saul. Muito provavelmente Davi viu Saul fazendo escolhas sem a presença. E Deus ensinou aquele homem a ter uma prioridade no coração. Sabe por quê? Quem ama a presença de Deus não consegue viver longe dela. Há 24 anos atrás,
eu cheguei na igreja destruída. Destruída nas emoções, destruída financeiramente. Todos os caminhos que eu trilhei, eu tinha dado com um muro. Porque Deus, Ele tinha um propósito para a minha vida. E quando eu cheguei na rede de jovens, que eu vi que eles, era na época uns 200, 300 jovens, sendo incendiados por Deus, amando a presença de Jesus. Eu falei, Senhor, é isso. Eu fui criada para isso. Eu entendi. A minha vida foi feita para viver com o Senhor. Para que essa presença entre no meu coração e eu viva nela para sempre. Deixa eu falar algo. Depois de alguns anos eu fui para os adultos, liderar a igreja. Mas quantas vezes eu chegava na oração dos jovens, no culto dos jovens, eu fechava os meus olhos e eu falava, Senhor, parece que aqui é o meu lugar. Não era crise, irmãos, existencial. Eu nem tinha vontade de liderar jovens, porque já era mãe, tantas coisas. Mas era o ambiente da presença. Há uma porção da presença reservada para você, jovem. Quando você é selado na sua juventude, nada mais rouba de você a presença. Quando essa marca se torna latente na sua vida, você vai construir a sua vida junto com a presença. E Davi construiu a vida dele junto com a presença. A terceira verdade é que a presença, ela exige prioridade. Ela exige de mim e de você prioridade. Não tem como você carregar duas coisas. Ou você carrega as suas conquistas, ou você carrega a presença. As suas mãos não vão conseguir segurar. Deus falou para mim isso há uns 3 anos atrás. Minha filha, as conquistas estão vindo, mas você vai ter que escolher qual que vai ser a sua prioridade. Não dá para segurar as conquistas e segurar a presença. Porque quando a gente segura a presença mantém a conquista. Mas quando a gente segura a conquista, a presença às vezes, ela começa a distanciar. Jesus nunca vai sair de você. Mas muitas vezes Ele não transborda, porque você não anda mais com Ele. Você é guiado pelo que você quer, pelo que você projeta, pelos seus desejos, não pela presença de Deus. E aqui, em Lucas 10, 42, conta a história de Marta e Maria. Marta andava distraída. Ô geração distraída que nós estamos vivendo hoje. São tantas coisas boas, não é verdade? É internet, é rede social, é inteligência artificial. Você tem tantas ferramentas ao seu favor. Mas é uma geração que vive sem presença. São tantas possibilidades que muitas vezes você não consegue sair do lugar. A geração mais cansada mentalmente. Por quê? Porque tem muitas possibilidades. Mas deixa eu te falar, é tempo de você priorizar a presença. O que Jesus fala para Marta? No versículo 42. Entretanto, Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria, diante daquela situação, escolheu a presença de Jesus. Às vezes, deixa eu te falar, você pode se distrair fazendo coisas para Deus. Marta estava servindo Jesus. Ela receberia Jesus e queria dar o melhor para Ele. Isso é ruim, irmãos? Mas deixa eu te falar, nada que nós possamos fazer para Deus de melhor pode anular o que Ele pode nos fazer na presença dEle. Jesus estava ali para Ele servir, não para ser servido. Marta achou que tinha coisa boa para dar para Jesus.
Maria reconheceu: eu não tenho nada de bom para dar para o mestre. Eu preciso é da presença dele. Eu preciso é ouvir as direções. Eu preciso é receber esse toque de amor. E por isso que Jesus fala: pouco é necessário, uma só coisa é necessário. A minha presença é necessária. Maria escolheu a minha presença. E essa boa parte não lhe será tirada. Aprenda a priorizar. Priorize. Pare de viver nas redes sociais, na internet. Vai orar. Vai ouvir a Deus. Vai fechar o seu quarto, colocar um louvor. Vai adorar Jesus. Ai, mas eu não estou com vontade. Quem disse que a gente faz só o que a gente tem vontade? A gente faz o que a gente precisa. Quanto mais rápido você aprender, mais longe você vai. Porque se você fizer só o que você tem vontade, você não estuda, não é verdade? Você não trabalha. Dorme até meio-dia, não é? Eu tenho filho adolescente, ele não dorme até meio-dia. Não, ele acorda cedo, ele estuda cedo. Mas eu já liderei muitos que dormiam até meio-dia. Então nós não fazemos só aquilo que nós gostamos ou sentimos. Nós fazemos aquilo que nós priorizamos. Então Marta estava ocupada, mas Maria estava posicionada. Hoje é dia de você se posicionar para priorizar a presença de Deus. Para sair daqui marcado de verdade. Não é mais um choro que você desce, cai no chão e levanta da mesma forma. Não, a presença de Deus vai marcar você de uma maneira tão forte, tão íntima, que você nunca mais vai esquecer o seu lugar. Que o seu lugar é nele. O problema aqui não era servir. O problema era trocar a presença de Deus pela atividade. Quantos líderes, às vezes, lideram tanto e esquecem da sua vida com Deus? Você não vai deixar de servir, mas sempre priorize a sua vida com Deus. Sempre priorize a presença de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é um teste, irmãos, muitas vezes para a nossa mentalidade. Porque há uma mentalidade nos nossos dias que quanto mais atarefado você é, mais bem-sucedido você parece. O que é o lema das pessoas aqui em São Paulo? Nós não temos tempo, não é verdade? Mas por isso muita gente vive esgotada. Por quê? Porque você faz tantas coisas, mas por fazer sem a presença de Deus você se fadiga. Agora, quando a gente faz com a presença de Deus, há renovo do Espírito sobre nós. Há uma força que entra no nosso coração. Há uma alegria indizível que flui do nosso interior. E isso é resultado da presença de alguém que encontrou com o Senhor. Seus devocionais, você precisa desejar encontrar com o Senhor lá na sua casa. Encontrar com o Senhor. Isso é priorizar. É colocar Ele no centro. Nós vivemos dias de muita ocupação, mas de pouca intimidade. Eu oro para que o Senhor levante no nosso meio jovens que têm intimidade com Deus. Jovens, sabe por quê? O resultado da intimidade é conquista. O resultado da intimidade é avanço. O resultado da intimidade é que você não para. São jovens usados por Deus. Por quê? Porque eles andam na presença de Deus. A quarta verdade, a presença de Deus deve ser um estilo de vida. Ela não pode ser uma coisa que acontece só aqui na conferência. Será que você é o crente só do sábado, do culto e da célula? Não! Deve ser o seu estilo de vida.
Esse é um convite de Deus para todos nós. Você não tem que desejar tocar Jesus só aqui. Você vai sair daqui e carregar Jesus para sua casa. Vai carregar Jesus para sua escola. Vai carregar Jesus para o seu trabalho. Olha aqui que Gênesis 17:1. A Bíblia diz sobre Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha aqui, Deus estava dando um convite para Abraão. Abraão, anda na minha presença. Irmãos, naquele tempo Jesus ainda não tinha vindo, não tinha se entregado na cruz. Mas já havia um convite para aquele homem de andar na presença de Deus, no poder do Espírito. E sabe o que aqui a Bíblia fala? E ser perfeito. Não é sobre perfeição. Você nunca vai ser perfeito, meu querido. Mas Cristo é perfeito. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Há um sacrifício que foi perfeito, feito por nós. E quando a Bíblia fala que ser perfeito, o significado está assim, que está completo ou inteiramente de acordo com a verdade. Anda na presença, esteja inteiramente de acordo com a verdade. Qual que é a verdade? Você é perdoado. Você já foi justificado. Não há mais condenação contra você. Cristo já te aceitou. E nele você tem uma vida de paz e de vitória. Deus estava falando a Abraão, a promessa não aconteceu, mas eu estou te chamando, anda na minha presença, creia, Cristo já é o suficiente para te dar a vitória. Traga na sua consciência que você foi chamado a andar na presença de Deus, você carrega a presença de Deus. Eu oro para que você saia daqui tão incendiado que as suas orações sejam diferentes. A gente sabe quando a gente encontra com jovens, com pessoas, que elas encontraram com a presença. Porque as orações delas são carregadas de unção. A verdade é que você já é justificado. Você já é totalmente perdoado, completamente aceito, você é favorecido, há uma vida de avanço para você, e essa vida está na presença de Deus, porque sabe o que vai acontecer? Desafios maiores que você virão, e a presença que vai te dar condições de sustentar esses novos desafios. É a presença de Deus que vai liberar novas realidades para você. Eu profetizo jovens que vão subir de nível de revelação, de autoridade espiritual aqui, porque a presença vai levar você para um novo nível. Você vai sair da esfera de ficar vendo problema, de ai, coitado de mim. Não, um espírito diferente, como entrou em Josué e Caleb, vai entrar em você, porque esse espírito, ele é liberado na presença. Quando todos disserem, não dá para multiplicar, você vai se levantar e vai falar, eia, nós vamos multiplicar, porque o Senhor é conosco. Quando todo mundo disser a circunstância, vai falar, não dá para avançar, nós não temos recursos, você vai se levantar no espírito profético e vai falar, o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo, nós vamos avançar. É resultado de gente que carregou a presença para a vida. Deus não chamou Abraão para alguns momentos, mas para um estilo de vida. Não era sobre ir no culto, ir na cela, no encontro, numa programação da conferência, não. Deus estava falando, Abraão, vem andar comigo. Eu vou te ensinar que quando você anda comigo, anda na minha presença, você vai ser surpreendido. Deus me deu uma palavra essa semana,
que Ele vai fazer infinitamente mais. Do que tudo que nós temos desejado, pedido ou imaginado. Segundo o poder que opera em Cristo. O infinitamente mais aponta para aquilo que a presença de Deus pode fazer através de nós. Porque você tem uma esfera de pedir. Quando você anda com Deus, você consegue pedir às vezes só o que os seus olhos enxergam. Mas Deus, Ele libera além do que os seus olhos veem. Ele quebra o protocolo. Ele libera além daquilo que você imaginou. Talvez você está se guardando, imaginando que o seu casamento vai ser uma bênção. Deixa eu te falar, Deus está imaginando muito além. O seu casamento vai ser resposta para muitos outros casais. Vai ser um canal de cura, de restauração. Então Deus trabalha além, infinitamente mais. Por isso você precisa aprender a andar na presença de Deus. E andar na presença de Deus, deixa eu falar, é saber o que agrada o coração do Pai. É ter intimidade. É ouvir. Às vezes o Senhor vai falar para você, é tempo de você afastar dessas amizades. E você vai precisar aprender a andar na presença. Ai, mas eu vou deixar meus amigos. Ai, mas e agora? Com quem que eu vou ficar na igreja? Ai, deixa eu falar, anda com Cristo. Porque é para um novo nível. Você precisa aprender a andar na presença. É um estilo de vida. A presença de Deus é constância. Não é um momento apenas. Se você entender isso com o seu coração, não tem como você não ter um casamento abençoado. Não tem como você não prosperar. Não tem como você não multiplicar. Por quê? Porque a presença de Deus anda junto com você. A quinta verdade, a presença de Deus nos prepara para o propósito. Em Êxodo 33:11, fala sobre Josué. E a Bíblia diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Deixa eu falar. Josué não foi formado na guerra, ele foi formado na presença. Josué não precisava de espada para libertar o povo, para fazer com que o povo entrasse em Canaã. Josué precisava da presença. Foi a presença de Deus que preparou aquele jovem. Às vezes nós pensamos, ai, se eu tivesse uma habilidade assim, se eu fosse um líder mais influente, se eu soubesse falar melhor. Deixa eu falar, Deus não precisa de nada dessas coisas. Se Ele achar em você um coração que ama a presença dEle, que caminha com a presença dEle, essa presença prepara você para o propósito. Eu lembro no dia que o Ricardo, já contei isso, no dia que o Ricardo que fizeram a transição dos radicais livres, lá na conferência de jovens em Goiânia, e eu lá, debaixo de uma opressão, de um conflito. Senhor, por que eu? Eu não tenho qualificação, Jesus. Tinha tantas pessoas tão mais qualificadas para isso. Enquanto eu estava ali naquele ambiente, eu olhei para a pastora Márcia ministrando. Ela estava ministrando uma palavra. Eu falei, Senhor, isso é injusto. Está injusto comigo. Porque olha a pastora Marília, olha a pastora Márcia, quanta revelação, quanta profundidade, quanta autoridade. E quem sou eu na fila do pão? Eu falei assim com Deus. E Jesus falou comigo aquele dia. Falou, quem está sendo injusto é você, não eu. Porque você está olhando
e se comparando com quem já corre. E você está começando a correr hoje. Quando elas começaram, elas também eram improváveis. Aprenda que eu estou treinando você para o propósito. Josué foi treinado na porta da tenda, servindo. É ali no serviço, é ali que você recebe um legado de coração. E nos fala também dessa intimidade, que é no secreto, que vai sustentar o que você é no público. Não gaste as suas energias para mostrar uma performance. Gaste a sua vida para construir no secreto, que Deus, Ele coloca no público. Muitas pessoas trabalham o inverso. Eu quero melhorar a minha performance. Eu quero liderar melhor. E não entendem que é o inverso. Quanto mais você aprofunda na intimidade, mais esse processo prepara você para o propósito. Mais Deus te honra. Então, permanecer na presença gera preparo e gera autoridade. Quando Josué assume o lugar de Moisés, a Bíblia diz que o povo chorou 40 dias, irmãos. Eu me vi igual Josué. Porque Moisés era um líder cheio de Deus. Mas foi alguém com muito medo improvável que foi levantado. Mas foi quem levou o povo à conquista. Porque não importa se você começa com medo, importa com quem você decide andar. Começa com medo. Começa mesmo se sentindo pequeno. Mas deixa eu te falar, não pare olhando para si. Olhe para Cristo, porque Ele vai levar você à conquista. Ele vai te fazer caminhar para o propósito. Ele vai preparar você para a promessa. E a sexta e a última verdade, que nós vamos orar. A presença, ela é um lugar de transformação. É ali onde você entra, muitas vezes, quebrado, ferido. E você sai dali mudado. Eu falei para vocês que há 24 anos atrás, eu cheguei assim na igreja, quebrada, ferida, machucada. Mas foi ali na presença de Deus que eu comecei a ser curada, restaurada, levantada por Deus. Olha o exemplo de Ana, em 1 Samuel 1,15. Quando Eli vai conversar com ela e fala que aquela mulher pensou que ela estava embriagada. Olha o que Ana fala. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Deixa eu falar, a presença de Deus transforma as nossas vidas quando a gente aprende a derramar nossa alma diante do Senhor. Há muita gente que não avança porque não aprendeu a derramar a alma diante do Senhor. Às vezes você está aqui me ouvindo e você tem passado por guerras na sua casa com seus pais, que você não tem nem vontade de voltar para a sua casa. Você prefere estar na igreja, você prefere estar na faculdade, na escola. Você prefere estar em qualquer lugar, menos lá, porque lá é um ambiente de dor. Mas deixa eu te falar, a presença de Deus vai resolver o seu interior. E você vai voltar para sua casa. E eu quero profetizar que Deus vai entrar na sua casa. Ele vai mudar a sua história como Ele mudou a minha. Eu fui transformada. De uma moça destruída, que chegou na igreja e nem acreditava que ia casar. Eu nem acreditava que relacionamento dava certo, porque tudo ao meu redor,
minha família, os meus parentes, tudo era destruição. Alguém que tinha uma visão de Deus tão distante, porque eu não tive meu pai presente. Mas a presença de Deus começou a conquistar o meu coração. Enquanto eu derramava a minha alma, eu falava: Senhor, eu não estou conseguindo lidar com os conflitos da minha casa. Senhor, eu não estou conseguindo lidar com os meus próprios conflitos. Enquanto eu derramava a minha alma perante o Senhor, a presença dEle me curava. Tem muitos jovens aqui, que você tem carregado dores sozinho. Na sua mente você fala: eu sei que Deus está comigo, mas você não teve a experiência de derramar sua alma na dor diante de Deus. A Bíblia diz que aquela mulher, ela estava amargurada de espírito. Ela queria ser mãe, havia uma promessa, um sonho, mas por anos aquilo não acontecia. Mas aquele dia, Ana encontrou algo diferente. A Bíblia diz que todo ano ela subia, todo ano ela ia para a igreja, para o templo, mas aquele dia ela encontrou a presença. Naquele dia ela derramou a alma dela. E a Bíblia diz que ela saiu dali e seu semblante já não era mais triste. Algo aconteceu com aquela mulher. Ela não saiu grávida, mas algo ela tocou que resolveu o coração dela. É sobre isso. Eu ia para os cultos, eu chorava, ficava preta do chão, que eu derramava minha alma e falava: Senhor, não tem como a minha vida ir para frente, mas eu me entrego, eu não sei o que vai ser dos meus dias, mas me ajuda a vencer, me ajuda a vencer essa dor. E sabe o que acontecia? Eu me levantava para vencer mais um dia. Ora, baixíria, lamas. Há um convite de Deus hoje aqui. Há um convite. Ana entrou quebrada naquela presença, mas ela saiu da presença fortalecida. A presença é o lugar onde dores são tratadas, onde emoções são alinhadas, onde o coração é restaurado. Há momentos da nossa vida que nós precisamos voltar. Eu tive essa experiência no começo da minha conversão, mas eu precisei voltar para o lugar da presença, de derramar minha alma em cada aborto que eu vivenciei. Em cada vez que o diabo vinha falar para mim: a promessa não vai se cumprir, eu precisei chegar lá e falar: Senhor, eu sei o lugar onde eu acho força. Eu sei o lugar aonde é o meu esconderijo, aonde os dardos inflamados do inferno não mais me atingem. É na sombra do Todo-Poderoso, é lá que a minha alma acha descanso. Enquanto a gente vai adorando Jesus nesse lugar, Ele próprio vai curando o nosso coração, vai alinhando os nossos pensamentos, vai alinhando as nossas emoções. Ela não saiu dali só com uma resposta, ela saiu dali transformada. Deus tinha um propósito muito maior no meio da dor de Ana. Gerar um profeta que tocaria uma geração. Deixa eu falar, há dores hoje no seu coração. Deus tem um propósito muito maior. Ele vai tocar uma outra geração através de você. Aprenda a ir para Ele, a derramar o seu coração nele. E hoje o Senhor faz essa pergunta ao nosso coração: você quer a presença? Ou você só quer aquilo que a presença pode te dar? Você quer a presença de Deus? Ou você está aqui porque você quer aquilo que a presença pode te dar? Sabe por que muitos
Muitos querem o milagre, mas não querem a presença. Muitos querem a promessa, mas não a presença. Muitos querem a resposta, mas não está nem valorizando a presença. É na presença que você tem tudo o que você precisa. Ora, baixinha, alabás. Feche os seus olhos no seu lugar. Há um convite nessa tarde. Eu creio que uma noiva apaixonada, ela anseia pelo noivo. Ela sabe o poder do noivo. Ela sabe o quanto que ela é completa quando ela está junto com o noivo. Ela é preenchida quando ela está na presença. Eu sei que nessa tarde o Senhor separa jovens que vão ser apaixonados pela presença. Talvez você já foi um jovem apaixonado. Talvez você ardeu muito tempo pela presença, mas você se distraiu. Ora, baixinha, alabás. E hoje o Senhor te convida. Há um convite aqui para você viver infinitamente mais. A presença quer te carregar, ela quer te envolver, ela quer selar você para um novo nível de paixão. Ora, baixiri, alabaxiri, alabás. Hoje é um chamado de volta. Voltar para o lugar da intimidade, do relacionamento. Voltar para o lugar secreto onde ninguém vê. Você não vai valorizar o que as pessoas veem. Você vai valorizar o que Deus vê de você. E são as respostas que ninguém vê. É aquelas que contam. É quando os olhos não estão em você, que a sua resposta mais tem peso, porque é a presença que vai ser vista, valorizada. Hoje o Senhor nos chama a alinhar o nosso coração. Quero convidar você a ficar de pé. Se você percebe que Deus está chamando você para fazer parte dessa geração de radicais livres que amam a presença dEle mais do que tudo, eu quero que você saia do seu lugar. Eu creio que hoje algo profético vai acontecer no seu coração, como aconteceu na minha vida há 24 anos atrás. Não foi ninguém que orou por mim. Não foi um pastor. Não foi ninguém. Eu encontrei com a presença. Ajoelhada dentro da igreja. Eu encontrei com a presença. E essa presença, me separou. Me tirou dessa vida natural. Ora, baixiri, alabaxiri, alabás. Ere, alabaxere, alabás, Jesus. Ere, alabaxiri, alabás. Senhor, queremos a Tua presença. Sermos conquistados pela Tua presença, Jesus. Uma geração apaixonada e rendida aos Seus pés. Ora, baixiri, alabás. Uma geração que não vai enxergar preço. Que vai caminhar em paixão e entrega. Ore, baixiri, alabás. Ere, alabaxiri, alabás. Enquanto nós vamos ministrar um louvor, eu quero que você feche os seus olhos. Há um encontro aqui reservado por Deus. Esquece de mim. Esquece do Mateus. Esquece da banda. Esquece de quem está do seu lado. Há um encontro marcado por Deus com você hoje. E Ele está te chamando, vem.
Vem que eu vou te levar para um novo nível. Vem que eu vou marcar você numa nova medida.